Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx. Hoje a gente continua a explicação do componente regex. Ele faz tanta coisa que a gente precisou dividir em parte 1, parte 2, né? Hoje a gente vai aprender o parse, que é dividir em colunas para campo numérico. E eu vou ensinar para vocês também a parte de substituição de valores que esse componente faz, que é o replace, e o tokenize para dividir o seu campo em mais do que uma coluna. Vamos lá, vamos aprender comigo? Lembrando, gente, para quem ainda não é inscrito, tá gostando do conteúdo, se inscreve, porque, gente, a gente precisa chegar nos 1000 inscritos para a gente continuar fazendo nosso trabalho. Então, por favor, né? Esse conteúdo é gratuito, é um conteúdo muito exclusivo de português no YouTube, então acho que vale seu like, vale o seu compartilhamento e principalmente a sua inscrição, certo? Então vamos lá, vamos aprender regex, vem comigo. Aqui, pessoal, na tela do Alteryx, ó, eu estou exatamente continuando de onde eu parei o último vídeo, então se você está chegando agora, assiste o parte 1 desse componente para depois vir para cá, tá? Então a gente vai fazer o parse aqui, dividir numa nova coluna o nosso campo, só que extraindo somente os caracteres numéricos, tá bom? Então aqui, olhando para o nosso campo address aqui, ó, nosso campo address, a gente tem o CEP, como eu falei para vocês, né? O código postal, que é o final desse campo, ó, 80206-4205. Eu quero trazer para uma nova coluna somente o final, só o que está depois do hífen. Então eu quero trazer só esse 4205. Como é que eu faço esse parse, ó? Eu vou lá no meu expressão regular, eu coloco o caractere que vai dividir, ou seja, aquele caractere que é para ele olhar e usar como separador no meu campo, então no nosso caso é o hífen. Aí aqui eu começo com uma barra invertida e a letra D. A letra D significa que eu quero pegar os campos numéricos, os caracteres numéricos depois do hífen. Então eu coloquei o hífen, falei que eu quero pegar os caracteres numéricos e aqui entre chaves eu coloquei o número 4. Como eu já expliquei no outro vídeo, quando eu tenho chaves e eu coloco um número dentro, é a quantidade de caracteres que atendem àquela condição que eu quero que ele traga. Então se eu estou falando que é numérico, eu quero que ele traga 4 caracteres numéricos depois do hífen. É isso que essa expressão regular está dizendo. Aí eu vou e fecho parênteses. Essa coluna, ó, o output method é parse, o nome da coluna é o final do CEP, vou colocar final do CEP, vou lá em cima e vou dar o run. Eu poderia até mudar o tipo aqui, ó. Eu vou colocar esse, como eu vou trazer só número, esse campo, essa coluna aqui, ela vai ser uma coluna tipo double. Você não sabe o que o double significa? Assiste aqui no canal o componente select, onde eu explico todas essas diferenças, tá bom? Vou lá em cima, vou dar o run. E olha aqui, minha coluna, ó, com a informação somente depois do hífen. Ah, ele colocou uma vírgula, ele colocou um número, vírgula e uma sequência. Por quê? Como eu pedi para ele transformar em double, e double pode ser número com casas decimais, esse é o formato que o Alteryx tem de padrão para esse tipo de número inteiro, tá bom? No meu caso, está no padrão americano. Ah, eu não queria ver assim, eu queria que ele colocasse somente o número inteiro sem essa vírgula no meio. Eu venho aqui no tipo, mudo esse tipo para string, por exemplo, dou run novamente e tá lá o meu número. Somente o que é depois do if, trazido 4 caracteres, tá bom? Ah, eu tenho alguns aqui nulos. Por que eu tenho esses nulos? Porque eu não tinha o hífen no meu campo original. Então ele não encontrou nada, ele me traz um resultado nulo, tá bom, pessoal? Então o D é para usar registros numéricos, né, caracteres numéricos na sua expressão regular, e a gente tem ali fora do parênteses qual é o divisor para ele criar essa coluna. Agora, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz a substituição de valores. Essa parte é bem interessante, tá? Coloquei aqui no input desse componente. Quando eu vou no output method, eu tenho, como a gente viu no último vídeo, o match e o parse. E vimos aqui agora um parse de numérico. Eu posso escolher a opção replace. O que é replace? Substituir. Ele vai fazer algo como o componente find replace, que eu expliquei aqui no canal também. Tem uma explicação sobre esse componente. Só que ele já vai fazer na expressão regular, ou seja, eu vou olhar para o meu campo, vou pegar alguma coisa ali dentro e vou substituir por algo, tá bom? Como é que a gente faz isso? Boto a expressão regular,
coloco o replace e aqui embaixo ele me abre, ao invés de colocar qual é o nome da nova coluna, como no parse, ele te fala pelo que você quer substituir essa expressão. Eu estou colocando aqui nada no replacement text, por quê? Eu vou pegar algo no meu campo e vou tirar. No caso, como a gente vê aqui na minha expressão regular, eu vou tirar o código postal, ó. Todo esse número depois do final do endereço, que significa o CEP, eu quero remover da minha coluna de address. Então eu venho aqui na minha expressão regular e coloco, ó, abro parênteses e falo, o meu campo começa com o número. Não esqueçam sempre da barra invertida, tá, pessoal? Às vezes a gente esquece e a gente fica recebendo erro na nossa expressão regular, tá? Então eu coloco a minha barra invertida, coloco o D, que significa numérico, e falo, ó, eu quero que você pegue o numérico, o mais, como a gente já viu, significa tudo que você encontrar depois do número. Então, quantos caracteres tiverem numéricos na sequência até a próxima pontuação. Só que se eu usar só esse D+, o início do endereço, que é o número da residência, também vai valer, né? Esse 29 e 25 também é número e também atende essa condição D+, da expressão regular. Então, eu tenho que especificar que o campo que eu estou falando é esse final. Como eu especifico? Coloco uma outra barra invertida, coloco o hífen e fecho a barra invertida. Então, eu estou falando, ó, o campo começa com o número, depois ele tem um hífen nele e termina também com o número. Quando você encontrar essa condição inteira, você vai substituir por nada. Então, agora eu estou falando para ele, ó, é este número aqui, com o hífen no meio, seguido de um número, você substitui por nada. Quando eu faço isso e dou run, olha o que acontece no meu output, ele removeu. Só que tem alguns que ele não removeu. Por que ele não removeu estes valores aqui, ó, da linha 7, 8, 9? Porque são valores que não estavam separados pelo hífen. Por isso que é legal a gente usar o match, por exemplo, que a gente usou lá em cima. Porque daí eu poderia, que está no vídeo parte 1 do regex. Porque o match, ele ia me dar o verdadeiro ou falso. Eu faria um filtro do que é verdadeiro, que atendia aquela condição. Somente o que é verdadeiro eu ia trabalhar essa expressão regular. E o que é falso, eu usaria somente o D e o mais para remover do final da minha base, iniciando sempre com espaço para não pegar esses primeiros aqui, 29 e 25, tudo bem? Então ele fez essa remoção, de novo ele deixou essa célula, tem espaço em branco. Por que ele deixou isso? Porque a gente tem, se vocês olharem no input, ó, você tinha um espaço antes do número que a gente substituiu e, obviamente, você tem espaço depois dele. Quando você deu replace, ficou com excesso de espaços, então ele te dá essa mensagem aqui. Como é que eu removo esses espaços a mais, esses trailing spaces? Usando o data cleansing. Tem vídeo aqui no canal explicando como é que a gente usa ele, tá bom? Então, esta é a forma de dar o replace. Se a gente não usasse a expressão regular aqui, a gente poderia só escrever um texto, tá? Separado por aspas simples, escreve o texto aqui em cima, fala como você quer substituir, aqui embaixo ele também substitui. Aí você está usando o regex para fazer aquele find replace básico, que dá para fazer tanto com o componente find replace, quanto com a fórmula replace, utilizando o componente fórmula, quanto com o regex. Então, são as três formas de fazer substituição aqui no Alteryx que eu estou ensinando para vocês, tá bom? As outras duas têm os componentes aqui, componente fórmula, componente find replace, você descobre outros jeitos de fazer isso aqui. Bom, pessoal, então por último, a gente vai aprender o tokenize, né? Então, o que é o tokenize do regex? O tokenize, como eu já disse para vocês, é eu dividir um campo em mais de uma coluna. O parse, ele cria uma coluna nova. Ou até como a gente viu no vídeo parte 1, né? A gente consegue fazer duas colunas inserindo o S. O tokenize, ele já dá um split, ele é igual ao text to column. Quem não sabe o que o text to column faz, dá uma olhada no componente aqui no canal. Ele vai criar mais de uma coluna. Então, ele vai dividir por um separador que a gente vai determinar com a expressão regular e vai separar isso em várias colunas, uma ou mais, tá bom? Então, vamos olhar aqui o nosso tokenize. Ó. Se vocês repararem, eu tenho uma expressão regular diferente das que a gente usou até agora. Quando eu encontro algo diferente do que eu usei, eu falo assim, poxa, mas o que significa isso? Eu posso vir aqui nesse botão de mais, no próprio Alteryx, e dar uma pesquisada, o que isso significa. Então, por exemplo, ó, desci aqui. Reparem que eu tenho essa opção aqui, ó. Qualquer caractere que esteja dentro ou fora
do meu dataset, da minha célula. Então, essa opção de colchete, acento circunflexo e fecha colchete, está pegando qualquer informação dentro do meu dataset. Então, eu estou olhando para a minha célula inteira. Desse jeito, então, essa expressão aqui, ó, significa isso. Então, abri colchetes, coloquei um acento circunflexo, fechei colchetes. Só que no nosso modelo aqui, a gente tem uma vírgula. Por quê? Porque eu estou dizendo que assim, é para pegar qualquer informação até a vírgula. Então, é o conteúdo que vai até uma vírgula. Se a gente olhar para o campo address, que está aqui no nosso tokenize, ó, a gente vê que no início eu tenho aqui, ó, 2925, um endereço completo, ev, e aí eu tenho uma vírgula. Então, essa condição aqui é o que está contido dentro desse colchete, desses dois colchetes, com o acento circunflexo e a vírgula. Só que se eu usasse só isso, ele ia pegar essa primeira parte para fazer uma nova coluna. Então, se eu só quero pegar essa parte para fazer uma nova coluna, eu uso essa expressão regular no parse. Eu não preciso usar o tokenize, como vocês podem ver aqui no output method. Eu quero que ele divida em mais colunas. Então, para isso eu pego e coloco o sinal de mais. O que é o sinal de mais? Essa estrutura, quantas vezes ela se repetir, eu quero que você traga. Então, essa estrutura de conteúdo e vírgula infinitamente. Por quê? Porque quando eu olho para o meu address, ó, reparem aqui, eu tenho ó, uma primeira parte do endereço, vírgula, uma segunda parte do endereço, vírgula, e uma terceira parte do endereço. Então, se eu tenho 3 partes dividido por vírgula, eu vou vir aqui e vou colocar tokenize no meu output method, e aí ele vai falar, e você quer dividir isso em quantas colunas? Em 3. E aí eu deixo aqui nesse extra columns, ó, eu posso deixar... se eu tiver algo além de 3 estruturas separadas por vírgula, ele coloca o restante numa coluna a mais com um aviso ou como erro. Ou sem nenhum aviso. Só coloca o conteúdo extra numa outra coluna e não me dá nenhum aviso. E aí quando eu coloco para dar um split em 3 colunas, eu venho aqui no output root name. O que é isso? É o sufixo dessas 3 colunas que ele vai criar. Porque ele vai criar 3 colunas. Uma ele vai chamar de 1, a outra 2 e a outra 3. Quando eu coloco esse nome aqui, esse address, por exemplo, ele cria um sufixo. Então vai ser address 1, address 2 e address 3. Quer ver como que funciona? Ó, vamos dar o botão de run aqui, clicar no run. Rodamos o nosso regex. E aí a gente vem aqui ó, na saída, no output. Reparem que agora ó, ele criou a primeira parte, a segunda parte, que é só a cidade, separada por vírgula, e a terceira parte que tem o estado e o CEP. Tá vendo? Ó, então quebrou em 3. É isso que o tokenize faz, ele dá um split em mais colunas, beleza? Então, pessoal, esse foi o componente regex, agora na sua forma completa. Obviamente, nesses 2 vídeos eu não consegui passar por todas as estruturas de expressão regulares que existem. Então, vou pedir para vocês irem darem um Google, entrarem na comunidade do Alteryx, para vocês verem toda a infinidade de expressão regular que a gente consegue utilizar com esse componente. E se você gostou, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal, muito importante para a gente. E mais, né? A gente tem esse bônus. Tá gostando do conteúdo de Alteryx? Quer usar no seu dia a dia na sua empresa? Pega o link que está aqui embaixo, que a gente deixou de um formulário. Você vai preencher algumas informações, vai mandar para a gente. Nosso comercial vai entrar em contato com você. A gente libera um trial para você usar por um tempo essa ferramenta até que você se sinta confortável, tá bom? Então é uma forma de você aprender comigo o Alteryx e também conseguir utilizar ele no seu dia a dia para os problemas reais da sua empresa, tudo bem? E mais, vou pedir também, se você tirou alguma das certificações por causa dos vídeos que você está assistindo aqui, comenta aqui embaixo, pô, tirei minha certificação Core com os vídeos da DR, vai ser muito legal para a gente saber. Comenta um pouco aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, valeu galera, até a próxima, tchau, tchau!